Muito boa tarde, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo neste momento, 24 de fevereiro de 2026, 13h15. Em Israel, o Irã posicionou mísseis balísticos com alcance de 1.000 km na fronteira com o Iraque. E queremos entender qual é o sentido de tudo isso, por que estão posicionando tantos mísseis e qual é a intenção. Além disso, notícia de última hora. Foi vazado de Israel que o Irã pode possuir armas químicas e biológicas e estaria disposto a usá-las em caso de uma situação fatal, a queda do regime. Família, seus likes, seus comentários, estratégias militares ao vivo, estamos começando. Família, muito boa tarde, bem-vindos ao Estratégias Militares. A situação, não vou mentir, é crítica, a situação está prestes a explodir, e não exatamente no bom sentido. Neste momento, dois países estão diante do que pode ser a maior crise já conhecida na história do século XXI, a maior guerra conhecida do século XXI. Além da guerra entre Ucrânia e Rússia, justamente em 2022, parece que foi ontem. Os russos começaram a invadir a Ucrânia em uma guerra impiedosa, cruel, que está deixando milhares e milhares de vítimas, principalmente civis, mas também militares. E agora estamos prestes a começar outra. Um mega país como o Irã está prestes a abrir fogo contra um país bastante pequeno, mas muito grande em espírito, em convicções e em democracia. Como Israel é o único país democrático de toda a região do Oriente Médio que garante aos seus cidadãos a possibilidade de viver em paz dentro do seu território. Até 7 de outubro. Família, estamos em uma situação complicada agora. Ontem Netanyahu apareceu, ontem Lapid apareceu para dizer coisas que começam a nos mostrar a gravidade da situação. Em que ponto estamos? O que está acontecendo? O quê? E se for? É que o que vazou hoje na mídia por um membro aposentado das FDI, mas com bastante conhecimento, Amir Habibi, é verdade. O Irã poderia agora mesmo ter armas carregadas com munição não convencional prontas para serem lançadas, apenas esperando a ordem. O Irã. Estamos falando de armas químicas, armas biológicas, armas muito perigosas. Família, este canal de notícias e informações, estratégias militares, tem como objetivo trazer conhecimento e atualizações sobre o que está acontecendo. Não queremos assustar ninguém, vamos estudar um pouco. Qual é a situação? Que tipo de mísseis foram posicionados na fronteira com o Irã? Onde estão localizados e por que foram colocados lá? E qual seria o plano de operação ou a estratégia do Irã? No caso de um ataque por parte dos Estados Unidos ou de Israel, que a partir deste momento, 24 de fevereiro de 2026, poderia, e além disso justificado, lançar um ataque contra o Irã. Para garantir que esses pássaros, os mísseis iranianos, não decolem em direção a Israel. Estamos no momento, no minuto de máxima tensão em que hoje, Larijani voa até Omã para entregar o rascunho da proposta iraniana. Nas negociações com os Estados Unidos da América. Esqueçam o que falei sobre o Mencho, me desculpem, isso era do outro dia. Saudações ao povo do México. Em breve teremos mais informações sobre o Mencho, falaremos disso depois. O Irã posiciona mísseis na fronteira com o Iraque, e a pergunta é, por quê? Por quê? Pra quê? Por que esses mísseis foram posicionados? Que mísseis são esses? Qual é o alcance deles e por que são tão perigosos? Bem, isso vai surpreender vocês. Eles não são grandes, na verdade são pequenos, de curto alcance, mas existem muitos deles. São baratos de construir e podem causar um verdadeiro caos se começarem a ser lançados.
Estamos ao vivo, família. Fiquem aqui, pois coisas estão acontecendo agora e quero mostrar um vídeo para vocês. Enquanto conversamos, quero mostrar um vídeo do que ocorre agora. Aqui a gente vê muito eles. Base aérea no Reino Unido, Inglaterra, decolando aviões F-22 rumo ao teatro de operações. Os F-22 que agora mesmo vão entrar na sala de cirurgia. Para romper as defesas antiaéreas do Irã. Imagens de alguns minutos atrás vazaram. O avião de superioridade aérea mais importante deste planeta, o mais avançado, o de maiores capacidades. Neste momento, juntando-se aos seus irmãos que já estavam esperando no teatro de operações. Continua chegando arsenal, continuam chegando mísseis, continuam chegando agentes à zona de operações. É um movimento constante, e isso é normal. Está se preparando uma guerra e não é para dissuadir o Irã. Aqui os vemos, nos vemos. Atenção a este avião. Avião de guerra eletrônica. Outro Rivet Joint, eu já perdi a conta de quantos temos ao redor. São cerca de 6 AWACS implantados, radares aéreos, comandos aéreos, 6 dos Rivet Joint. Acho que já tem 3 ou 4, ou até mesmo 5 podem estar implantados agora. Descendo da Inglaterra, os F-22 Roma 02. Zero 3. 05. Pelo menos 5 aviões tanque. Arrastando aviões de combate neste momento. Do Reino Unido em direção ao sul. Em direção à Grécia. Baía de Souda. Foi lá que o porta-aviões passou a noite. Neste momento não sabemos se ele está na Bahia ou indo para Israel. Os parâmetros que vínhamos comentando estão se cumprindo. Porta-aviões chega à Baía de Souda, na Grécia. Logística se prepara, aclimatação e depois segue rumo a Israel. Ele deve chegar hoje à noite ou amanhã. Que ninguém faça planos para as próximas horas, que podem ser vitais. Estamos agora mesmo no meio da situação mais importante, mais crítica de toda esta guerra. O último esforço logístico está prestes a chegar. Aviões C-17 cruzaram ontem à noite e continuam cruzando agora. Aviões tanque como este, Gol 86, mais F-22, que cruzam o Atlântico. Não há outra coisa no mundo agora. Aliás, falando em aviões tanque, um abraço para a Venezuela e o Mar do Caribe. Beto, 51. E Vitor, 50. Estão caçando por aí, dando voltas. Houve assalto, hoje novamente navios foram confiscados, petroleiros foram apreendidos, os Estados Unidos não cedem. Não tem que fazer isso. E agora vemos algo curioso e interessante. Começam a chegar os aviões ao norte do Iraque, começam a chegar os aviões da Turquia. Inicia-se o uso do espaço aéreo turco. Cuidado, isso também será abordado. Há um movimento com o qual não contávamos. Há um movimento que não estava sobre a mesa, mas que evidentemente entra em jogo nessa equação. Há semanas os Estados Unidos da América vêm evacuando tropas da Síria. Eles foram abandonando bases militares porque não são defensáveis em caso de um ataque com mísseis balísticos e drones. Desde o Iraque, o Irã, os Estados Unidos recuaram para posições fortes no Kuwait, no Iraque e na Arábia Saudita.
Atenção a essa fotografia, porque acho que vai marcar bastante. Informação, formação. Estamos ao vivo, família. Os seus likes são super importantes agora mesmo. Primeiro programa do dia. E hoje vai ser um dia de surpresas. Dia de surpresas. Fiquem atentos. Imagem da base aérea no Qatar Al Udeid. Al Udeid está sendo evacuada. Já não há mais aviões de combate, restam alguns aviões tanque e aviões de transporte que estão evacuando de uma base para outra. Para onde? Para onde eles estão indo? Qual é a opção preferida pelos Estados Unidos da América? Recuar, afastar-se do espaço, dos 500 quilômetros do espaço aéreo ou territorial do Irã, para não se deparar com problemas. Satélite espião chinês? Poderíamos dizer isso porque eles estão há uma semana apenas tirando imagens de onde estão os Estados Unidos. Aí vemos os brancos, os AWACS, os que estão atrás, aviões-tanque, todos com combustível. Onde eles estão? Em uma base aérea na Arábia Saudita. Para lá eles foram levados, bem como para a base aérea da Jordânia. Foi criada distância. É o que tinha que acontecer. Reparem. Mudamos a proximidade do Catar com o Irã, da base de Al Udeid para a base Príncipe Sultan na Arábia Saudita. Onde estamos? Estamos aqui, família. Agora temos uma distância de 680 quilômetros. Quilômetros, 900 quilômetros até Bandarabas. Antes, a partir do Catar, a base estava a 300 quilômetros do Irã, menos de 300 quilômetros. O que se consegue com isso? Colocar espaço entre os Estados Unidos e os mísseis balísticos de curto alcance do Irã. Mísseis, além disso, que agora vamos ver, são perigosos. Aí estamos. Fiquem com esses nomes. O Irã posicionou os mísseis Defu e os mísseis Zolfagar na fronteira com o Iraque. Em todo o perímetro do Irã, em direção ao oeste. Por que esses mísseis? O Irã tem mísseis maiores, mísseis que podem ser lançados de territórios muito mais distantes. Neste vídeo está uma das principais explicações do assunto. São mísseis pequenos, curtos, de alta mobilidade que, além disso, podem ser lançados em salva e os lançadores que os carregam podem ser duplos. São mísseis de grande poder destrutivo, como vocês veem agora. Qual o plano do Irã? Conversamos sobre isso antes. Irã. Saturar as defesas antiaéreas, destruir os radares e depois lançar salvas de mísseis como esse Zolfagar. E mísseis Defu para criar o caos nas cidades e bases militares. É aí que está a história, é aí que está a questão. São mísseis de baixo custo, o Irã construiu centenas deles,
Os moldes saem muito baratos para eles. O sistema de propulsão é muito econômico, tem baixa precisão, mas eles têm tantos que ao lançar uma salva, garantem que vão acertar em alguma coisa. Por que eles não lançam esses mísseis primeiro? Porque esses mísseis têm pouca capacidade. De quê? Dos sistemas antiaéreos. Tem que guardá-los para quando chegar o momento em que as defesas antiaéreas estiverem baixas, poderem lançá-los? O ser humano, como sempre, buscando causar mais dano a outros seres humanos. Parece que desde que fomos criados, foi assim que fomos feitos. Eu não acredito nisso, acho que quando tudo isso acabar, haverá uma convivência, um futuro melhor para todos os povos, para a região. Mas a notícia não é só essa. A notícia é que esses mísseis poderiam transportar ogivas de guerra não convencionais, O que foi dito hoje sobre esse assunto? Vamos ver. É impressionante. Se a notícia for confirmada, é impressionante. O general de brigada na reserva Amir Avivi, fundador do Fórum de Defesa e Segurança de Israel, disse em uma entrevista que o Irã já poderia possuir ogivas químicas e biológicas operacionais para seus mísseis balísticos. Avivi disse que a ameaça não é teórica e que há uma boa possibilidade de que eles já a possuam. Afirmam que o Irã acelerou a produção de mísseis avançados após a Guerra dos 12 Dias de junho de 2025. Ele alertou que alguns ataques futuros podem envolver ogivas não convencionais, incluindo químicas. Avivi delineou os 3 possíveis cenários: um ataque preventivo iraniano, 2 ataque preventivo israelense, 3 operação militar. E que, segundo foi dito, é a que mais se espera. As forças de defesa de Israel informaram que não houve mudanças nas diretrizes do Comando da Frente Interna e que não foi emitido nenhum guia especializado e atualizado de defesa civil. Witkoff, o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, disse no domingo: o mais terrível. O Irã provavelmente está a uma semana de ter material para bombas de grau industrial. A que Witkoff se refere com essa história? História. Armas nucleares, armas químicas, do que se trata toda essa história? Se prestarmos atenção no seguinte, e atenção a isso, se olharmos para este ponto, vai ser interessante. Vou mostrar para vocês com exclusividade uma das bases militares que Israel atacou na Guerra dos 12 Dias. Vamos ver. O míssil recebe o nome da região onde é construído. Aqui vemos de novo a entrada, carros do lado de fora, área de comando, armazéns de montagem, restos de foguetes, áreas de fabricação, containers para transporte e carretas para transportar os mísseis. É aqui que a história começa. Dentro dessa montanha estaria cheio de mísseis de curto alcance de 1000 km, aproximadamente 1000 e poucos quilômetros. Prontos para sair dali
e serem lançados. Lá dentro, nesses lugares, dá para ver a sombra. Infelizmente, eles fizeram isso à sombra da montanha para que não possa ser visto. Mas por aqui se entra diferentes saídas, diferentes entradas para sair e se dispersar. Por toda a fronteira perto do Iraque. 200 quilômetros até o ponto de fronteira mais próximo. ¿Cuál sería la opción? Irã. Acho que estaríamos falando de áreas muito próximas à fronteira com o Iraque. Inclusive, alguns desses mísseis já poderiam ter entrado em território iraquiano para serem lançados. Seria como o seguro de vida de um regime que, evidentemente, enfrenta sua destruição total desde a fronteira, desde o ponto próximo ao Iraque, ainda em território iraniano. Vamos fazer uma conta de quilômetros assustadora, terrível, algo que não gostamos. Vamos ver se os Defu poderiam chegar até Israel. Pois parece que sim. Parece que sim. O pior não é isso. O pior com essa questão dos Defu é... E os Zulfagar. É que eles podem ser enterrados. É isso mesmo que vocês estão ouvindo? O Irã poderia ter enterrado esses mísseis aí que vocês veem. Em uma espécie de tubos. Como recipientes, poderia haver centenas de mísseis Zulfagar e Defu enterrados para serem lançados. No meio do deserto, no meio do nada. Nas últimas horas, tem-se ouvido muitos rumores de que há generais nos Estados Unidos que não estão apoiando o ataque. Tem gente dizendo, e também é preciso dizer uma coisa, isso é uma guerra de distração e engano. Quando os Estados Unidos parecem mais indecisos em atacar, é quando estão mais próximos de fazê-lo. Repito o que sempre digo, a arte da guerra é a arte de enganar o inimigo. E quando ele pensar que você está longe, você está perto. Quando você está perto e longe. Essa é a arte da guerra que deve ser usada com o Irã. Eles mesmos não sabem disso, mas estão tomando medidas preventivas. Mas também é um sinal de total fraqueza. Também. O fato de terem mobilizado todas essas plataformas, de terem levantado e estarem apontando para bases norte-americanas, significa que não tem outra opção. É a última cartada para evitar o confronto total. Se as lançarem, com certeza haverá guerra também. Mas após lançá-las, não restará nada. Ontem, Bibi disse algo importante ontem. E Lapid também... Tem esta oportunidade de enviar uma mensagem clara aos nossos inimigos. Permita-me essa oportunidade, diz Lapid, chefe da oposição, representante da esquerda israelense. Aproveito esta oportunidade para enviar uma mensagem importante aos nossos inimigos. Não importa quem está no governo de Israel. Não importa quem está no governo de Israel. Sempre vamos saber como nos defender. Sempre atacaremos aqueles que buscam causar dano. E sempre vamos atacar aqueles que tentarem nos fazer mal. Digo isso especialmente ao regime iraniano.
We will never allow you Nunca vamos permitir que construam mísseis que possam ameaçar o nosso povo. De novo, your terror proxies seus agentes do terror, grupos terroristas, will never be given a moment's peace nunca terão um momento de paz. e nunca serão permitidas armas nucleares E vocês nunca vão ter armas nucleares. My position is clear. It is Minha posição é clara. para atacar as fundações do regime. Minha posição é clara. Golpear. Os fundamentos do regime, a estrutura fundamental. Tá falando do Ayatollah? The people of Israel deserve O povo de Israel merece viver em segurança. O povo do Irã deserve freedom and better merece ter liberdade e uma vida melhor. life. The Middle East deserves O Oriente Médio merece um futuro de paz e prosperidade. Israel vai estar united. Israel va a estar. Não haverá coalizão de oposição durante Não vai haver oposição nem coalizão durante a guerra. war with Iran. Prime Minister Netanyahu Veja, o que ele está dizendo, já está dando a entender, é que ele já está dizendo que vai haver uma guerra. É que quem está dizendo isso é o Lápide, não é o Bibi. É o Lápide que está dizendo, vai haver uma guerra, dizem. Não vai haver coalizão contra o governo de Netanyahu. O primeiro-ministro Netanyahu e eu deixaremos nossas diferenças de lado O primeiro-ministro Netanyahu e eu deixamos de lado nossas diferenças para defender nosso país. para defender nosso povo. Para defender a nuestra gente. All of Todo Israel vai estar unido atrás de nossos soldados e pilotos. Y pilotos. O Lapid? Declaração forte. Muito forte. Quem está dizendo isso é o Lápide. Tem algo que as pessoas não entendem. Na Europa, no mundo ocidental. Nesse assunto não há diferenças entre esquerda e direita. É preciso eliminar a ameaça iraniana. É assim que eles veem, Isso não é porque a esquerda ganhe. O Irã não vai querer destruir Israel? Não. O Irã quer destruir Israel? Ele quer fazer isso. Bibi dizia, dias difíceis virão. Está chegando a festa de Purim. Precisamos estar unidos, mais unidos do que nunca, ombro a ombro. O povo, os civis, o exército, os serviços de emergência. Estamos preparados para qualquer cenário. Eu deixei claro, o regime dos ayatolás, se atacarem Israel, responderemos com uma força inimaginável. Não há problema. Estamos unidos. Adeus. E é isso que isso significa. Se o Irã lançar o ataque primeiro contra Israel, o que acontece? A frase mítica: vocês abriram. As portas do inferno cairão sobre o regime iraniano. Se os Estados Unidos atacarem o Irã e o Irã responder atacando Israel, o Irã se juntará ao que será a destruição do regime iraniano. Com isso, o cenário que isso nos deixa é interessante, muito interessante. Ontem chegavam ao aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, aviões-tanque, aviões destinados, preparados. Inscreva-se no canal para fazer reabastecimento em voo.
Isso não quer dizer que Israel vai atacar primeiro, também não quer dizer que Israel vai atacar junto com os Estados Unidos. O que isso quer dizer é, se nos atacarem, estamos preparados para nos defender e responder. Qual que é o cenário possível nessa história? Quais são as opções? Se o Irã lançar um ataque, será, talvez em resposta aos Estados Unidos ou contra bases dos Estados Unidos? Se fizer isso contra Israel, loucura total. Vídeo que estamos assistindo. Como o Irã quer fechar o Estreito de Hormuz? Usando drones e mísseis. Aí vemos drones e mísseis para fechar o Estreito de Hormuz. Outro dos cenários, teatros de batalha nesta guerra, mas há mais, muito mais. Os protestos no Irã continuam e estão crescendo, está se criando o clima adequado para que haja uma queda do regime. O que o Irã fez? Isso vai parecer história viva para vocês? Não é a muralha da China, não. É a muralha iraniana. O Irã construiu uma muralha física na região curda. Durante anos, organizações humanitárias internacionais criticaram Israel por construir um muro de defesa entre Gaza e algumas áreas da região da Judéia e Samaria. Agora, o Irã construiu quilômetros e quilômetros de muro para separar a região curda do restante do país. O Irã poderia lançar ataques também contra os curdos quando chegar o momento, mas confia nisso. Eles sabem que a qualquer momento podem entrar por terra e acertar as contas com o regime iraniano, e tem algumas pendências, algumas mesmo. Isso parece o Muro de Adriano. O Muro de Adriano, para quem não sabe, foi construído pelo imperador romano Adriano na ilha da Grã-Bretanha. Para defender as legiões romanas dos bárbaros do norte. Ainda restam partes desse muro, o famoso Muro de Adriano. Os chineses construíram uma para se defender dos mongóis, dos hunos, de todo esse povo. Agora o Irã está construindo uma... Grã-Bretanha, China, agora Irã. Minha nossa. Incrível, incrível. Ali estão Defu, Zolfagar. O que é isso de armas químicas? Paramos aí. Armas químicas. Qual a realidade dessa história? Há anos o Irã, e eu venho dizendo isso, temos um programa há algumas semanas onde estamos anunciando e comentando. O Irã vem desenvolvendo experimentos com agentes nervosos em laboratórios e bacteriológicos. Quem diz isso é a ONU, dizem informações de inteligência, agora até Israel está dizendo algo que não havia dito antes, e agora isso já está vazando. A situação está clara. Obrigado. Por quê? Por que é um problema? Se esses mísseis não forem destruídos a grande altitude, fora da atmosfera, pode ser um problema. O vento, as condições de temperatura podem transformar coisas muito perigosas em aerossol e criar um problema sério.
Nos anos 90, Israel distribuía máscaras de gás para sua população. Ação. As pessoas tinham que ir buscar a sua. Alguém tem dúvida do Irã? Massacraram 30.000 pessoas em 48 horas. Obrigado por assistir ao vídeo. Mas tem outro assunto. Outro ainda pior. Vamos para um mapa. Se os relatórios de inteligência estiverem certos, o Irã se aproximou demais da Zona Zero. Do Iraque e do Líbano, eles poderiam tentar lançar mísseis balísticos. Sabemos que é o norte do Líbano. Existem instalações subterrâneas que Israel não destruiu, insisto. Israel não foi até lá para destruí-las. Vamos vê-las. Há lugares onde Israel ainda não tinha chegado na época. Quero que vocês reparem bem aí onde estou marcando com o mouse. Esses buracos são entradas dentro da montanha. Israel expressou sua preocupação com esses lugares. Na verdade, vamos ver um que está deste mesmo lado. Vamos tentar descer um pouquinho. Informação que colocamos por aqui. Tínhamos colocado há um ano, mas colocamos de novo aqui. E está. Tem áudio, não? Não. Como essas instalações, há muitas mais, poderíamos dizer que é uma obra civil. Está sendo construída uma represa, um açude, o muro da barragem. Mas por que o Líbano precisa de túneis que vão para o interior? Coincidentemente, a empresa responsável por essa construção que vocês veem é paga pelo Irã. A empresa, a construtora, a perfuradora é paga pelo Irã, por uma empresa relacionada com a Guarda Revolucionária. Vemos aqui outra das entradas. Obrigado, que curiosamente foram tampadas, ficou borrado para que não vejamos. Vamos ver daqui. Aí está, aí, estamos vendo. Bem na margem oposta. Vemos diferentes níveis. Este é um exemplo, é apenas um exemplo de, evidentemente, algumas das instalações suspeitas que existem no Líbano, onde acreditamos que pode haver mísseis balísticos. Durante a guerra com o Líbano, Irã, em algum lugar, desculpe, Hezbollah. O Irã em alguma ocasião lançou mísseis balísticos com alcance de 400 km. Alguns caíram em Haifa e caíram em outros lugares. Qual o problema dessa história e por que ela importa? Sobre a chegada do porta-aviões e do grupo de batalha. Eles estão muito perto. Eles não podem lançá-los de perto. A maior ou mais perigosa ameaça do Hezbollah contra Israel. Para que as pessoas entendam, não se pode lançar perto da fronteira. Perto da fronteira podem ser lançados foguetes, podem ser lançados drones, podem ser feitas incursões. Podem ser usadas armas antitanque e mísseis com alcance de 15 km. Mas não se pode lançar os mísseis balísticos. Um míssil balístico precisa de espaço suficiente para voar.
atingir a altura máxima e reentrar. Não é um míssil de cruzeiro que segue um perfil horizontal. Ele faz uma parábola quase balística. Vocês veem que ele sobe para cima. Tenta alcançar a maior altura possível para depois descer na velocidade máxima e cair sobre o alvo. Isso não pode ser feito com a fronteira em Israel, por isso ele tem suas zonas de lançamento muito mais ao norte. Nas montanhas. Nesses lugares é onde eles escondem grande parte do seu arsenal, que Israel até agora não tocou nela. É preciso perceber isso. Ainda não foi atingido e deveria ser atingido a qualquer momento. Sabemos que eles se escondem debaixo da terra, sabemos que escondem esses mísseis em edifícios civis. Sabemos que na própria Beirute há mísseis desse tipo prontos para serem lançados de áreas urbanas. Com isso, outro problema adicional. Israel vai ter que tomar decisões nas próximas horas de voltar a Beirute e começar a atacar na Qassem. Talvez um objetivo desta guerra seja eliminar o líder do Hezbollah. Obrigado. Naim Qassem. Nas últimas horas ele disse que não vai ficar de fora. Se Israel lançar um ataque contra o Irã, se não for lançar, ou se vai lançar, não sabemos, mas Israel não vai correr o risco. Aí está, o Gerald Ford. É o elemento-chave nesta história para dar segurança a Israel. Graças a ele, o grupo de batalha com os contratorpedeiros, todos juntos, vão criar um anel de segurança muito importante. Ontem mesmo, os Estados Unidos evacuaram o pessoal da embaixada em Beirute. Evacuações, aliás, incidente de última hora. O que estamos vendo aqui É o corpo diplomático. Vou dizer para vocês de que país. Em um segundo. o Irã está revistando as malas do pessoal diplomático de todas as nações. Qualquer diplomata que entrar agora no Irã tem as malas revistadas. Nessas aqui, especificamente, eles encontraram telefones via satélite e sistemas de comunicação da Starlink. Aí podemos ver. Isso é interessante. Houve um escândalo porque eles não podiam revistar as malas dos diplomatas. São malas diplomáticas, não podem ser revistadas. E quando começaram a abri-las, encontraram o Starlink. No Irã é ilegal, mas claro, isso é para uso diplomático. Em caso de guerra, essas pessoas precisam se comunicar com seu país. Algo que é normal e que no Ocidente é vendido como algo habitual, Israel pode usar com restrições. É um crime no Irã. Eles estão paranoicos, estão muito paranoicos. Muy paranoicos. Essa paranoia pode levá-los a apertar o botão a qualquer momento. O que mais eles disseram?
Atenção para a porta-voz da Casa Branca. A moça sorri e ri ao ser questionada sobre atacar o Irã. Por aqui está a família, está ativado. Estados Unidos, ouvimos, vamos ver. Washington DC pela manhã. O que eles disseram? E só mais uma observação sobre o Irã antes de eu ir para minha reunião. A primeira opção sempre é a diplomacia, A primeira opção de Trump é a diplomacia diplomática. mas, como ele já mostrou, está disposto a usar a força letal dos militares dos Estados Unidos. Mas pode usar a força militar dos Estados Unidos da América se for necessário. Isso está dizendo, se for necessário, nós vamos usá-la. O presidente sempre é o último no mundo, e eu vi muitas reportagens sensacionalistas no último dia. Isso é completamente intuído. Recentemente foram publicadas coisas que não são verdadeiras. A mídia. Especulando para a mídia, se escondendo atrás de uma fonte anônima, fingindo saber o que o presidente Trump está pensando, ou uma decisão que ele vai tomar em relação a uma ação contra o Irã. Não faz ideia do que estão falando. Ele diz: vocês não fazem ideia do que estão falando? A mídia, né? Nós não somos mídia, nós somos twitteiros aleatórios. Olha, isso é o futuro, né? Enxames de drones. Essa é a imagem para mim. Enxames de drones caindo. Olha, isso realmente pode ser eliminado facilmente? Mas e quanto aos drones com guerra eletrônica? Por isso enviaram tantos aviões de guerra eletrônica. Para ter certeza de que nenhum vai cruzar a linha de fogo. Lá estão eles fazendo seus treinamentos no Estreito de Hormuz, com suas fantasias de drones e foguetes, e com isso acham que vão ganhar a guerra. Vai ser difícil, mas não vai ser eterno. E de novo incêndios em Teherã. Aliás, a base de Coronabad, aquela que falávamos outro dia, pegou fogo de novo, tela preta, de novo lá. Por quê? Bom, é por algo que está claro. Eles estão carregando os mísseis. Os Arrav-3 com combustível estão fazendo isso rápido, estão fazendo em velocidades muito altas, e esses mísseis acabam explodindo. Eles estão perdendo o controle, e no final, essa falta de controle está cobrando seu preço. Também voltou a explodir o local no sul de Teherã, aquele que vimos outro dia, que descobrimos aqui ao vivo, este que estamos vendo aqui. Vamos colocar novamente a imagem. Incêndios nesse local de mísseis. Nessa área voltou a acontecer o que estávamos comentando. Eles estão perdendo aviões. Hoje caiu um helicóptero, matou pessoas. Eles estão nervosos. O tempo não está contra Israel e os Estados Unidos. O tempo está contra o Irã. Os protestos estão voltando às ruas. Eles sabem agora que se voltarem a lançar um ataque à população pode gerar uma resposta imediata. E atenção a isso. Temos notícia de última hora? Temos notícia urgente. Notícia urgente. Parece ser que eles chegaram a um acordo em algum lugar da Casa Branca e do Reino Unido. Brigado da Europa em direção a Diego Garcia. Neste momento, um avião C-17
No final das contas, vai ser isso mesmo. Vamos ter os B-52 disponíveis. Tomara. Tomara. Ele está voando agora mesmo em direção a Diego Garcia. C-17. E tem mais uma notícia. Temos que fazer um playback rapidamente. Atenção ao que aconteceu no Índico. Aqui. O que aconteceu aqui? Intimo. Pré-65. 71. De onde eles vêm? Quem eles levaram para Diego Garcia? Aviões tanques estão voltando de Diego Garcia. Quem eles levaram para lá? Isso está ficando cada vez mais e mais interessante. Isso saiu há alguns minutos, há 1h30. Apareciam os aviões tanque de Diego Garcia. Um C-17 a caminho de Diego Garcia. Para onde eles vão? Eles estão indo para Guam. Eles vão buscar alguém ou levaram alguém? Lá, nós estamos vendo eles, já saíram do radar, mas ainda estão lá. Estão indo em direção ao norte. E por aqui tem outro. Japão. Não nos interessa isso. Incrível, incrível. Incrível. Olhem só como está isso. Meu Deus. Incrível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aviões tanque. 9 aviões tanque. Roma. Chegam as legiões romanas. Roma, 1, 2, 3, até 5 Romas. E estes? Minha nossa. Família, a gente se vê mais tarde. Agora vamos com JR entre aspas. Obrigado por estarem ao vivo conosco e pelos superchats. Até o próximo programa. Obrigado por essas assinaturas, mais de 150 assinaturas de Pavel. Muito obrigado, amigo. Esta tarde, esta noite, surpresa. Fiquem atentos ao canal Judeu História, Judeu História. Fiquem atentos ao canal, só digo isso pra vocês. Nos vemos no próximo programa aqui, em Estratégias Militares.